Olá, muito boa tarde. A pandemia e os longos períodos de confinamento levaram à criação de novas oportunidades de encontro, onde a comunicação adquiriu centralidade crescente. Assim aconteceu e acontece por causa de um vírus ou porque vivemos uma mudança de época à qual a religião não pode ficar alheia. Uma questão que encontra respostas neste livro. A comunicação da Igreja é um encontro, que o Padre Pedro Guimarães nos propõe e que vai apresentar neste programa. Começo antes de mais por cumprimentar. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Padre Pedro, Paulo, por estar connosco. De facto, o título logo deste livro pode ser levar aqui alguma provocação para perceber o que é que nós entendemos por comunicação na Igreja, mas pedia para partirmos da experiência de confinamento e do que foi de facto o lançarmos-nos todos em projetos de comunicação para conseguirmos encontros, que de facto creio que foi isso que a impossibilidade deles acontecerem num templo levou a que acontecessem num ambiente digital. E aconteceram. Sim, boa tarde a todos. Efetivamente, a experiência da pandemia permitiu-nos, talvez, por um lado, tomar consciência do que já estava a acontecer na sociedade, concretamente com esta experiência digital. Por outro lado, também julgo que fomos, enquanto Igreja, obrigados a correr contra o tempo, por assim dizer, porque exatamente a nossa fé e a nossa identidade é um encontro. Não sendo possível presencialmente, é claro que o digital tornou-se uma ferramenta fundamental e aí, pelo menos, a Igreja conseguiu, cada um ao seu ritmo, com o seu contexto, com muita boa vontade, com alguma experiência, pouca noutros casos, mas conseguiu efetivamente alimentar aquilo que é o desejo de um encontro futuro, depois presencial no templo, como nós chamamos, e que no fundo, penso que é o grande resumo que podemos fazer. Durante a pandemia conseguimos reinventar aquilo que é um pouco a experiência simples, boa, de boa fé, mas que nos levou de facto a poder manter esta ligação enquanto crentes através de espaços de encontro, no digital unicamente. E a valorizar o encontro presencial como circunstância essencial. Eu penso que também é outra das conclusões que podemos tirar já desta experiência, que por mais e melhor que seja o digital e esses encontros, mas eles apenas, neste caso, acabam por revelar ainda mais a necessidade de um encontro presencial. E como Igreja que vive de comunidade, de sacramentos, de encontro, sem o presencial e sem um rosto e sem um espaço físico que nos acolha e que nos sintamos em família, de facto acabamos por sentir esta dificuldade e, portanto, também aí sentir a necessidade de ir, porque é isso que nos marca e nos dá identidade e que nos fortalece e faz crescer enquanto Igreja. E falámos de encontro porquê? Encontro porque, talvez nunca como hoje, estamos talvez muito presos à técnica e à tecnologia, e para a Igreja o grande testemunho é isso mesmo. Não há comunicação, não há vida se não houver encontro, e agarrarmos exclusivamente à técnica numa sociedade extremamente tecnológica pode levar-nos a perder, por assim dizer, daquilo que é o nosso rumo. Mas isso também não acontece humanamente, mesmo sem um elemento religioso? Acontece, sim, mas... Não há comunicação sem encontro, sem encontro. Esse é o grande ponto de partida e, ao mesmo tempo, também talvez o grande alerta que neste contexto informativo, tecnológico, que é necessário, pelo menos, lembrar. Porque podemos cair na tentação de achar que, através de um estúdio, de um computador ou algo, que é suficiente, e não é. Porque fica sempre aquém daquilo que é a essência para nós, que é humanamente, somos seres de relação, e como pessoas de fé, é um evento que é encarnado, que é tornado realidade, que é tornado também, no fundo, concreto num contexto histórico e humano muito, muito especial, que nos leva também a dar continuidade e a encarnar hoje. Portanto, este encontro para nós é essencial e liga-nos exatamente àquilo que é a identidade cristã para nós, que é o encontro encarnado de Jesus connosco. E se nós quisermos tocar desde já, mesmo que daqui a pouco vamos voltar a esse segundo capítulo daquilo que está a impedir que esse encontro aconteça, é precisamente por causa dessa lógica, é por causa de substituirmos púlpitos por computadores, mantendo a mesma lógica expositiva. A Igreja, neste contexto, talvez esteja a passar por um momento também de transformação e de renovação, porque
é este o risco que corremos, é continuar com a lógica do púlpito, porque um pouco o digital também pode proporcionar esse aspecto. Achar que basta partilhar e, desculpem a expressão, debitar conteúdos, sim, mas esquecemos que, de facto, a comunicação é uma relação de encontro e não apenas expositiva ou, pelo menos, vertical, que às vezes é a grande dificuldade e para nós também o risco que corremos. E o digital pode ser isso mesmo, ficarmos contentes com aquela bolha, porque no fundo, olhando até para as redes sociais, não são mais que redes de amigos, que lá por afinidade ou até por interesse se juntam, mas que depois não há aquilo que é a dimensão efetiva, que é o rosto a rosto e a conversa, que no fundo depois gera também conhecimento e comunhão para nós presencial e sobretudo sacramental. E se quisermos ser mais práticos, como o método do púlpito, onde havia de facto um debitar de conteúdos, não resulta, de igual forma também não resulta estar presente nas redes sociais sem procurar esse encontro com quem possa estar em qualquer lado. É uma das curiosidades que o Papa Francisco sistematicamente nos alerta, sobretudo nas suas mensagens, que é o risco de achar que, de facto, a comunicação e o próprio testemunho da nossa fé pode ser dessa linha. E esquecer aquilo que é a sua essência, que é esta passagem para uma dimensão muito mais, se quisermos, horizontal. E horizontal porque quem se coloca a caminho acaba por ter necessidade de escutar, de compreender, até de aceitar coisas que porventura não possa compreender ou até serem, digamos, de acordo com aquilo que é o pensamento, mas que nos ajudam a crescer e a gerar, de facto, a redescoberta mútua. Penso que é o melhor exemplo, e por isso também ser uma das chaves de leitura deste livro, por exemplo, é a forma como o Papa Francisco fala da comunicação, e ele utiliza 3 exemplos bíblicos muito interessantes. Por um lado, o bom samaritano. Ficamos até um pouco surpreendidos como é que, para falar de comunicação, o Papa fala do bom samaritano. Do ir ao encontro, precisamente. Ir ao encontro. E o outro são os discípulos de Emaús, que no fundo também acaba por obrigar-nos, enquanto Igreja, a reaprender a caminhar com o outro, porque a escuta, a interrogação, a interpelação são talvez características que urgem serem descobertas para poder, de facto, voltar a descobrir a essência da nossa natureza, por assim dizer. E as mensagens do Papa são precisamente, ou uma análise dessas mensagens são o fio condutor, nomeadamente no capítulo 1º e 2º deste livro. O primeiro também para tentar perceber que realidade a comunicação da Igreja vai encontrar, ou os comunicadores da Igreja vão encontrar. Fazem uma análise sobre a mudança de época que estamos a viver. Falando do livro como um todo, e depois agarrando um pouco nessas partes, julgo que para nós, porque a Igreja é por natureza comunicadora, não há outra forma de o dizer, porque é algo que recebemos e também queremos testemunhar, que é Jesus. Na prática, essa comunicação só acontece se soubermos quem somos, que é a dimensão da identidade. O Papa Francisco fala muito no olhar discipular. E o primeiro capítulo, daí a abordagem com as mensagens e com uma meditação muito profunda com a Palavra de Deus, tem a ver com essa descoberta, de saber que sem um olhar que gera identidade e ao mesmo tempo revele quem somos, não há capacidade depois também de poder conhecer o mundo, conhecer o outro e até nos colocar à escuta. E pronto, o primeiro capítulo vai muito nessa linha, ou seja, eu sei quem sou, sei o que é essencial e é isso que me vai levar ao encontro com o outro também e que o outro conheça em mim aquilo que é o essencial. Claro que a partir daí então vem a seguir as mensagens que nos ajudam a perceber ao longo do século XX, particularmente, e do século XXI, aquilo que foi também a evolução da própria sociedade, da forma como a Igreja vai se relacionando e vai conhecendo e propondo um olhar sobre os meios, sobre a técnica, sobre a própria evolução humana e a forma como, enquanto sociedade, a Igreja pode ter também aqui e ser uma voz até de consciencialização do que é cuidar da pessoa e cuidar de um bem comum que hoje é tão necessário. Podemos dizer que tão importante como a descoberta do quem somos é a descoberta do outro, para quem somos. Aliás, o Papa Francisco, quando fala aos jovens e na exortação aos jovens, ele diz isso mesmo, que a nossa vocação não é só saber quem somos, mas também perceber muito bem para quem somos. E penso que estes dois capítulos, assim como a própria comunicação exige isso, exige saber quem somos, porque é esse olhar que vai determinar depois também pontos de encontro ou de desencontro e por isso também levar a caminho conjunto. E creio que, sobretudo no segundo capítulo, analisam-se esses desencontros ou as razões para esses desencontros. A linguagem é o principal?
Ou a desintonia de linguagem? Sim, eu penso que hoje em dia tem muito a ver com a linguagem, e a linguagem entendida num contexto social. Não pode ser apenas aquilo que chamamos agora andar com palavras novas ou com a correr contra o tempo, mas perceber que a pessoa tem outras prioridades, o mundo evoluiu de uma forma veloz, muito rápida, a tecnologia está cada vez a ser mais rápida e mais incisiva no próprio comportamento humano, e isto também implica da nossa parte saber dialogar e dialogar talvez de uma forma muito mais objetiva, porque realidades como palavras cristãs, que nós estamos tão habituados no nosso contexto, talvez no dia-a-dia já não sejam assim tão comuns e conhecidas da parte da sociedade em geral. Uhum. E aí estamos a falar de palavras, enfim, de experiências que de facto estão distantes da sociedade atual, não é? Penso que há, e cada vez, e aliás a pandemia veio também revelar isso, a grande separação que existe entre a Igreja e a sociedade, sobretudo não só nessa linguagem, mas na capacidade de diálogo. Há aqui, de facto, uma diferença muito grande, olhando particularmente para as gerações mais novas, e mais novas, refiro-me já a 40, 50 anos, na forma como já não é assim tão perceptível aquilo que propomos, talvez também, e acho que é necessário repensar isto da nossa parte, porque isto é uma conversão contínua, talvez também nos tenhamos afastado do essencial e haja demasiada informação que não está a passar, porque de facto não estamos a conseguir falar de Jesus de forma tão objetiva. Dizia recentemente no artigo no semanário que não há capacidade, não temos imaginação para falar à atualidade, para falar ao mundo de hoje, e por isso podemos gerar não só simpatia, mas até um aborrecimento total por aquilo que se está a dizer. Nós vivemos na sociedade da informação. Se há também outra conclusão a retirar da pandemia, é que talvez estejamos já bastante cansados de tanta informação. E esse é um pouco o nosso desafio, e também a proposta de reflexão deste livro é passar do informar ao comunicar o que somos. Porque sem essa capacidade de testemunho e de regressar à essência, que é no fundo criar este cuidado do outro, através de Jesus Cristo, não há depois também testemunho. E portanto, talvez este cuidado da linguagem, do passar do informar ao ser, seja também uma prioridade para nós enquanto batizados e a Igreja em concreto. De forma, diria até muito humilde, porque estamos, enfim, a partilhar experiências como muitos outros, não é? Sem dúvida. Não é um percurso fácil, evidentemente, mas também julgo que enquanto Igreja ou pensamos e damos passos concretos para nos converter e também ao mesmo tempo crescer, aliás, por algum motivo somos peregrinos, ou então achar que está tudo um pouco como estava há 50 anos, não, porque o mundo evoluiu de uma forma muito rápida e continuará a evoluir. E daí a proposta que é feita neste livro, e falamos com o Padre Pedro Guimarães precisamente a propósito da publicação pela Paulus Editora desta obra, A Comunicação da Igreja é um Encontro, que resulta de uma investigação no curso que fez em Roma recentemente, e depois, na última parte, e para que isto tudo não sejam teorias, não é? Há uma apresentação concreta de uma proposta de comunicação em comunidade, não é? Que características, e lá está, porque isto não é uma tarefa do pároco, do sacerdote, é uma experiência que se tem que partilhar. Uma conclusão que salta logo à vista, e penso que enquanto Igreja nós reconhecemos, até como grande testemunho hoje, é a dimensão comunitária. Sem comunidade não há comunicação, para assim dizer, porque uma implica a outra. Bom, são aspectos da mesma ideia ou identidade. Na prática, o último capítulo, de facto, convida isso mesmo. Sem um projeto comunicativo em que envolva a comunidade e em que nos sintamos também a caminhar e a atualizar e, sobretudo, envolver, na tal famosa expressão hoje, não é? O caminho sinodal, não há capacidade depois de testemunhar, de aprender e crescer uns com os outros. E esse é o grande testemunho que temos que dar, porque, felizmente, continuamos a ter na Igreja jovens, adultos, que estão perfeitamente envolvidos neste dia-a-dia e podem ser realmente olhares muito profundos e, ao mesmo tempo, competentes para nós saber ir ao encontro do outro, que já não conhece Jesus, ou então achou que, conhecendo em tempos, já não lhe faz falta, ou então só lhe faz falta quando acha que é necessário. E tendo logo presente que este projeto tem de partir de uma diversidade, o tal encontro num poliedro, né, de que fala, e não numa dimensão vertical, mas horizontal. Sim, socorro-me bastante da última parte do Papa Francisco, da Evangelii Gaudium, em que ele valoriza isso mesmo. O todo é superior à parte, o poliedro deve ser também um modelo de comunidade,
porque somos uma comunidade e não é apenas não são apenas dois, mas todos podemos enriquecer-nos mutuamente. E esse é um ponto de partida, também um ponto de chegada, porque não vai ser sozinha aquela pessoa, não vou ser apenas este ou aquele, mas de facto é uma comunidade que é chamada a redescobrir-se e também a testemunhar. Particularmente porque, de facto, o contexto é esse mesmo. Eu apenas consumo e vou viver de uma forma muito individual a minha vida porque o digital permite esse encostar ao individualismo e não à dimensão mais comunitária. Por um lado, que é o aspecto menos positivo. O positivo é que o digital e a rede também nos permite estar em rede. E eu penso que a Igreja, por natureza, é alguém que sabe, por experiência, o que é esta rede e da comunhão. E se quisermos deixar a quem nos está a ver e ouvir propostas concretas para a realização deste projeto de comunicação comunitária, que indicações é que poderíamos adiantar? E desde logo o Padre Pedro Guimarães fala dos meios de comunicação não só para partilhar o que se faz, mas para projetar uma identidade, para lá está o quem somos. E a esse propósito recordaria, quando se fala neste assunto, gosto sempre de evocar o Padre António Rei, que num artigo na revista Comune, já, creio que dos anos 90, dizia que os meios de comunicação social não são para transportar bíblias. Exatamente, sim. Aliás, agarrando um pouco nessa imagem, e eu penso que é um pouco o que está a acontecer, sobretudo nas redes sociais, e olhando para a nossa realidade de bem fazer, e que nem sempre é bem feito, nós de facto revemos muito naquilo que dizia também o Papa Bento XVI, não é? O bombardeamento de mensagens cristãs, que não, que acaba por cansar, até porque é para os mesmos, aqueles que caminham connosco, e a dimensão missionária acaba por ficar um pouco à margem. E isto é complexo, mas olhando então para aquilo que é proposta, de facto, nós, Igreja, temos esta oportunidade de olhar para a comunicação em si, ver de facto o que está aqui a acontecer e poder apresentar algo diferente. E algo diferente, olhando para este percurso e concretamente para o último capítulo, esta parte prática, penso que um projeto é fundamental. Um projeto integrado num discurso e numa relação de equipa. Sem projeto e sem equipa, penso que hoje não podemos dar resposta para conhecer o que são as redes, o que é o digital e ao mesmo tempo como é que está a própria cidade. E um projeto com uma equipa implica sempre escuta, discernimento, caminho, cedência, mas também aprendizagem e crescimento mútuo. Porque se eu como padre posso ajudar a iluminar a dimensão mais espiritual e mais, digamos que identidade de igreja, aquele jovem, aquele adulto ou aquela pessoa com uma outra dificuldade ou até com outra perspectiva mais técnica e profissional nesta área, poder usar também, ajudar a perceber e assim a criar a tal comunhão. Eu penso que estas duas dimensões são fundamentais, não só porque queremos ser profissionais da coisa, mas porque implica, antes de mais, uma experiência conjunta de comunicação, como encontro. E como é vivida internamente, ela depois também será testemunhada, se é que se pode dizer externamente, enquanto testemunha da Igreja que somos. Nessa projeção da identidade também, através das redes sociais. E nesse processo, a renovação de linguagem é fundamental. É isso mesmo. E é interessante que aquilo que eu descobri e que acabo por partilhar, a renovação de linguagem, voltando um pouco àquele princípio da nossa conversa, não tem a ver com essa descoberta de palavras, mas tem a ver com que tipo de palavras, por exemplo, somos capazes de usar. Gosto muito desta imagem. Se fôssemos fazer uma avaliação com um programa de internet sobre quais são o número de palavras que mais usamos na Igreja, seria interessante perceber quais são, porque linguagem como proximidade, encontro, misericórdia, verdade, talvez sejam palavras que urgem serem recuperadas. E no nosso contexto talvez haja outras que estamos a usar em demasia em prol de outras que podiam ser de facto palavras motor para gerar encontros, sobretudo na forma como as utilizamos e vivemos no dia-a-dia e neste contacto com redes e com a internet de forma geral. Uma referência, porque ela está também muito bem vincada no seu livro, é aos jovens nativos digitais ou aqueles que melhor utilizam as redes sociais, precisamente com esse indicador. Se os jovens forem capazes de evangelizar os jovens através das redes sociais, está tudo bem. Caso contrário, algo está mal, não é? Por um lado, sim. No fundo, este tem a ver com também, e penso que enquanto Igreja, até enquadrando um pouco nas jornadas, penso que estamos um pouco sensíveis a isto. Percebemos que há confiar.
por um lado, mas também há que saber estar ao lado porque podemos levar algo novo, que não é esta dimensão das redes. Aliás, é muito interessante, eu gosto de usar este exemplo. Quando apareceu, por assim dizer, o Facebook, foi para jovens. Desde o momento em que os adultos foram para lá, os jovens fugiram para outra rede. Sim. E agora estão no Instagram, nós estamos lá a chegar e eles vão fugir de novo porque não tem a ver com isto, a experiência pastoral. Tem a ver exatamente com saber estar ao lado, poder confiar e aprender com eles, evidentemente também levando algo diferente, e acho que a ponderação, a própria capacidade de ajudar à crítica, ao pensamento e à reflexão podem ser características positivas da parte da Igreja, ao mesmo tempo que podem ser associadas a um ritmo de velocidade que o jovem quer conhecer e viver. E, portanto, a juventude parece ser um sinal muito interessante que pode ajudar a avaliar como é que vai a qualidade da nossa comunicação como encontro comunitário. Se existem, se estão lá, é porque está a correr bem. Sim. Também pode não haver jovens, e infelizmente o contexto nosso, geográfico, nem permite muitas vezes que isso aconteça. Mas em realidades mais urbanas e sobretudo com paróquias com juventude, penso que um bom indicador para avaliar a nossa comunicação poderia ser isso mesmo. Até que ponto é que estão envolvidos e tomam parte ativa neste testemunho. Essa capacidade de comunicar e de serem atores principais. Sim. Uma última referência que decorre também, enfim, já das páginas finais do livro. Até que ponto a peregrinação, a fragilidade, o desporto e a cultura digital são mais-valias para esta criação de encontro através da comunicação? Só na medida em porque respondem àquilo que é também um pouco o desejo do ser humano hoje. O ser humano é por natureza peregrino, e se há aspecto muito presente hoje na cidade é esta dimensão de facto da peregrinação. E estas são categorias que vão ajudar a conciliar a linguagem, sim, a criar proximidade? Sem dúvida, assim como a própria fragilidade, e a pandemia veio a revelar isso mesmo. Não faltam bons exemplos e sobretudo exemplos extraordinários deste cuidado do outro. E que afinal verificamos que sem o cuidado da fragilidade não há de facto vida, nem há a tal comunidade. E o desporto, achei muito interessante esta recuperação porque a sua linguagem é extremamente cristã, por assim dizer. A comunhão, o sacrifício, o desafio, a superação de si mesmo são de facto palavras muito interessantes que poderão-nos ajudar também a reler um pouco a forma de estar e caminhar com o outro. E são de facto categorias que podem resolver aqui ou ajudar a resolver. E uma última questão, Padre Pedro Guimarães, e trazemos este tema aqui para este programa, porque ele diz respeito a toda a gente, até que ponto todos nos devemos envolver nesta prioridade da comunicação. Se há coisa que eu tenho presente e faço questão de vincar com este livro, isto não é um livro de respostas feitas, não é um livro só também de reflexão ou de propostas muito práticas, mas é um convite à reflexão que diz respeito a toda a gente. Porque a comunicação é inerente ao próprio ser humano. E como Igreja, que é comunicadora também por natureza, penso que é um assunto que devemos ter e abraçar de forma abrangente e entre todos. Não é por acaso que o Papa nos fala e nos convida ao Sínodo, porque é uma tentativa de nós aprendermos a comunicar, porque talvez algo não esteja a correr da melhor forma. E, portanto, esta comunicação e sobretudo este encontro diz-nos respeito a todos. E sem um exercício entre todos, de facto, ele não vai ser depois concretizado, nem poderá, então, também revelar aquilo que nos traz, que é a identidade, que é o próprio Jesus. E esse, sem dúvida, é o fim essencial de todo este processo. O revelador da Santíssima Trindade, que é a comunhão. Fica essa proposta de, através deste livro, a comunicação da Igreja é um encontro, ser possível também este exercício que o Papa desafia agora de um trabalho e de um caminhar em conjunto. Padre Pedro Guimarães, muito obrigado por ter estado connosco e felicidades para o seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Esta noite voltamos à sua companhia na Antena 1 pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.